Que você abrisse em Gálatas, eu quero falar sobre um tema muito... Essa mensagem agora é resultado do estudo que eu fiz de manhã, tá bom? Do nosso curso de teologia. E eu citei de manhã esse texto de Gálatas 5,19. E eu estava falando para os alunos, tanto online quanto presencial, que a obra da carne, como um exemplo, né? Feitiçaria, não é uma coisa espiritual, é obra da carne, por que pareça. Às vezes a pessoa fala assim, feitiçaria é coisa do espiritismo, coisa do maligno, né? O diabo é que causa isso. E aí a Bíblia fala que é a carne que causa isso. Viu que coisa interessante? Gálatas 5,19, nós vamos ler esse texto. E se o Anderson puder me colocar lá, que eu estou com a Bíblia com a letrinha bem pequenininha, que eu não consigo... Não vai dar do mesmo jeito. Estamos aqui meio cegueta aqui. Mas nós vamos colocar aqui no telão. Não adianta também. Hoje eu tenho que usar daquela que clareia assim, bem grande, né? Está lá. É porque foi uma pergunta de um aluno hoje. Ele perguntou o seguinte: pastor, presta atenção nessa mensagem que eu creio que vai ser inspiradora para a tua vida. Ele me perguntou: pastor, uma pessoa que se converteu, parou de fumar, parou de beber e tal, ficou 5 anos liberto, e daqui a pouco ele sai da igreja e começa a fazer tudo de novo. A pergunta que me fizeram foi porque ele nunca se converteu de verdade? Aí eu respondi para ele que uma pessoa até convertida e que aparentemente esteja na igreja, pratica a obra da carne. A obra da carne não é coisa de quem está só no mundo, não. Obra da carne é coisa de quem também está na igreja. Senão Paulo não teria escrito para uma igreja. Os Gálatas. Paulo escreveu para os Gálatas dizendo: as obras da carne são, porque as obras da carne são para a igreja. A pergunta que eu faço para você é: crente pratica obra da carne, sim ou não? Sim. A gente tem que ser sincero. Não, depois que eu me converti, nunca mais pratiquei obra da carne. Desse é mentiroso, irmão. Todo mundo pratica obra da carne. Todo mundo comete obra da carne. E não é só porque você virou crente que agora você não pratica nenhuma obra da carne mais. Então, o que nós vamos falar hoje aqui? Que obras da carne versus fruto do Espírito. Tema de hoje. Obra da carne versus fruto do Espírito. Então nós vamos entender o que são, porque não é o que é o que são as obras da carne. Porque está ali no plural, as obras da carne são manifestas. Manifesta as quais são. Então, são várias obras da carne que alguém pode estar praticando. Então nós vamos ver quais. Adultério é uma obra da carne. E o adultério não só pessoas não crentes cometem. Crentes cometem também. Fornicação. Entendeu? O que é fornicação? Depois eu vou explicar tudo isso, o que é, se der tempo. Mas você que já está aqui na igreja há muito tempo, sabe discernir muito bem isso. A gente tem que saber diferenciar o que é adultério e o que é fornicação. Bom, o adultério é a traição no relacionamento. A fornicação é pecado sexual também, mas é o namorado que faz sexo com a namorada. Isso chama-se fornicação. Tá bom? É coisa diferente, tem nome diferente, tem gravidade diferente, mas a gente tem que saber distinguir uma coisa da outra.
impureza, lascívia. Então está tudo incluído na questão sexual. Aí vem o próximo versículo, o versículo 20. O que diz lá? Né? Idolatria. A pessoa pratica a obra da carne cometendo a idolatria. A pergunta que eu faço é o seguinte: tem crente em Jesus que pratica idolatria? Sim ou não? Crente em Jesus que pratica a idolatria. Mas lá em casa não tem nenhum santinho. A gente não usa nenhuma imagem lá em casa. E eu também não tenho nenhuma moeda que eu uso como amuleto. Mas a pessoa pode praticar idolatria de outra maneira. Ele pode idolatrar a casa, idolatrar o carro, idolatrar a bicicleta, idolatrar o celular, idolatrar o filho, idolatrar um parente, idolatrar a mãe, idolatrar o esposo, a esposa, e muitas vezes isso também é idolatria. O que é idolatria? É fazer daquele objeto ou daquela pessoa um ídolo. Mas eu não adoro fulano de tal, mas venera de alguma forma. Então isso é idolatria. Então presta atenção mais. Feitiçaria, aí que eu queria pegar você. A feitiçaria é obra da carne ou coisa do Satanás? Está escrito que é obra da carne. Por incrível que pareça, alguém comete feitiçaria pelas obras da carne. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte, aí é que vai ficar difícil para a gente. Um crente, uma pessoa fiel que seja, não vou falar fiel, mas um cristão, ele pratica às vezes feitiçaria? Sim ou não? Sim. Por exemplo, rebelião, o que a Bíblia fala? A rebelião é comparada ao pecado de feitiçaria. E não tem crente rebelde, sim ou não? Pessoas que cometem rebeldia ou rebelião. O que é rebelião? É aquilo que Lúcifer fez lá no céu. O Lúcifer se rebelou contra Deus, trazendo a terça parte dos anjos com ele para a terra. Rebelou, aliás, não foi ele que trouxe, é Deus que expulsou, aliás. Eu não estou falando, ele não trouxe assim, vamos lá na boa, né? Quer dizer, eles já tinham se rebelado contra Deus, ele com os anjos caídos, e aí eles foram expulsos do céu. Satanás, Lúcifer, com a terça parte dos anjos, é anjabéssimo, que desceu junto com Lúcifer. Ele criou o quê? Uma rebelião. E a rebelião é comparada ao quê? Ao pecado de feitiçaria. Então é possível que um crente pratique feitiçaria. Mas espera aí, ninguém vai lá na macumba, lá fazer uma mandinga, mas a rebelião é o pecado de feitiçaria. E aí, já deu para pegar como é que a coisa é mais séria do que a gente pensa? Às vezes a pessoa está falando, não, eu estou com Deus, eu não cometo essas coisas não. Mas às vezes uma rebeliãozinha contra a tua mãe, contra o teu pai, é um pecado de feitiçaria. Quando um filho desobedece, rebela, xinga, não obedece e tal, está dentro desse padrão aí. A pessoa pensa que não, está assim. Porque ele está sendo rebelde a uma autoridade. Quando você rebela contra o teu pai, contra tua mãe, você está rebelando contra uma autoridade superior. E rebelar contra uma autoridade superior é pecado. Sim ou não? Outra coisa, que não parece nada, inimizade. Olha que coisa interessante. Quando você fica de mal com alguém, ou não vai com a cara de alguém, ou fica assim com uma pessoa, né? E fala, eu deixei de falar com fulano, não falo mais. Isso é inimizade. Isso é obra da carne. Incrível, né? Mas o fulano é que não fala comigo. Se não fala comigo, eu também não falo. Eu criei não pode mexer.
Eu criei uma inimizade contra alguém. Não vou com a cara de fulano. O que acontece? Essa pessoa, eu estou cometendo um pecado, obra da carne, de inimizades. Outro pecado, contendas. Aquela pessoa contendeira que fala, que vive criando problema, obra da carne. O que eu quero mexer com você hoje, porque eu creio que tem muitos crentes que vão assistir, e se outros crentes, não crentes assistirem também, não faz mal para ninguém. Palavra de Deus é igual minha mãe falava, pé de galinha não mata pinto. Ela não lembra disso, mas ela deve falar até hoje, não sei. Pé de galinha não mata pinto, ou seja, a galinha, o pinto, ela pisa em cima, mas não mata o pintinho, porque ela tem todo o cuidado de pisar no pintinho. Significa que a palavra de Deus não faz mal para ninguém. Faz mal para ninguém. Ah, mas não podia falar isso num culto. Ah, que isso, irmão? A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é para todo mundo. Então, contenda. Pessoa contendeira. Eu quero deixar claro aqui que o objetivo não é mexer com ninguém na igreja. Eu fui inspirado hoje para falar nisso, resultado de uma pergunta que me fizeram. Simplesmente. E eu falei, poxa, já que eu não tenho outra mensagem, não estou pensando em nada, eu vou pregar isso aqui. E eu creio que quando a gente tem uma coisa que fica martelando a gente que prega, vou ensinar você uma coisa, vocês são pastores aí, pregadores, Kelly, pastora Luciana, pastor Yara, pastor Anderson, quem mais que prega aqui? A Solange. Deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que fica martelando na tua cabeça o tempo todo, é aquilo que você tem que pregar. Já ficou assim uma mensagem assim toda vez na tua cabeça? É aquilo que você tem que pregar. Não te adianta correr daquilo. Não adianta. Ficou martelando, é aquilo que Deus está falando para você falar. É a resposta de Deus. Aí você fica virando a página, fica assim da Bíblia, e fala assim, não vou falar isso não, Senhor, pelo amor de Deus. Não deixa eu falar isso não. Mas é aquilo que Deus quer que você fale, entendeu? Ciúmes, obra da carne. A pessoa é uma pessoa ciumenta. O ciúme ele é nocivo, ele atrapalha a vida da pessoa. Já pensou uma pessoa grudenta, ciumenta demais? O relacionamento fica horroroso. Quando o marido tem muito ciúme da esposa, namorada, da noiva, ou vice-versa, ou a mãe tem ciúme do filho, ou o filho tem ciúme da mãe, alguma coisa assim, e a pessoa fica grudenta, ou tem gente que tem ciúme até do pastor, da pastora, né? Tem gente assim, não, a pastora é minha, não, o pastor é meu, e fica aquela ciumeira. Isso também é obra da carne. Quer dizer, não deixa ninguém se aproximar da pessoa. Iras. O que é iras? É obra da carne, é aquela pessoa que vive irado o tempo todo. Já pensou gente que vive irado o tempo todo? O tempo todo está irado, o tempo todo irado. É claro que a gente tem os nossos momentos de ira. Até Jesus se irou. Mas você viver irado o tempo todo, aí é obra da carne. Entendeu como é que é? Chateado, irado o tempo todo, com raiva de tudo, de todo, o tempo todo. Isso é obra da carne. Você tem que ter um momento de alegria, de felicidade também. Não é toda hora, o tempo todo, ficar irritado com tudo e com todos. Pelejas. É aquela questão da pessoa ficar criando, né, batalha. Aquela história de fazer tempestade no copo d'água. A coisinha desse tamanho, a pessoa bota desse tamanho, né? E também dissensões, heresias. Dissensões está dentro da peleja. Heresia, por exemplo, é criar
criar um entendimento que não está dentro da palavra, é você achar uma coisa que Deus não disse, é falar que Deus disse o que Deus não disse, é falar que está escrito o que não está escrito, é você confiar em algo que na verdade não está escrito na palavra. Isso é heresia. E invejas, homicídios, bebedice, quem vive bebendo, encher a cara o tempo todo, né? Grutonaria, coisa semelhante a essa. Acerca dessas coisas, de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora pegou, hein? Se a pessoa que falou que é cristão e vive praticando as obras da carne de forma seguida, eu não estou dizendo de vez em quando, porque às vezes a gente pratica a obra da carne, mas aquilo não pode virar uma mania, não pode virar um costume, não pode virar algo que seja fixado. Se toda vez, toda época você está caindo no mesmo problema, está caindo no mesmo pecado, está cometendo os mesmos erros, aí no final a Bíblia diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é os que cometeram tais coisas e largou, é os que vivem cometendo, dando sequência à mesma coisa. Entendeu como que estou falando? Porque se a gente for falar assim, e quem comete isso já está ruim para o lado dele, caramba, e agora, hein, pegou, hein? Mas não é quem cometeu. Provérbios 28:13 diz: aquele que confessa os seus pecados, aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Você entendeu como é que funciona? Então, quando a gente não pratica seguidamente, a gente está sempre vigiando. Não, peraí, a palavra tem que confrontar a gente. Se você vai cometer um erro desse, aí você lembra na palavra, e a Bíblia diz que eu não posso criar contenda, a Bíblia diz que eu não posso criar dissensões, a Bíblia diz que eu não posso criar inimizade, a Bíblia diz que eu não posso ter lascívia. Aí você vai examinar a palavra e vai falar, e eu tenho que ter cuidado com essas coisas, eu tenho que ter uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, e aí você vai ter essa vida de comunhão com o Senhor. Olha lá, o que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Viu que coisa interessante? Vamos voltar para Gálatas lá para eu te mostrar agora o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? É o lado do fruto do Espírito. Para você ter uma ideia, olha, querido, quando você lê a Bíblia, você tem que entender uma coisa. Quando fala das obras da carne, fala assim, são. Então são várias obras da carne, sim ou não? Várias obras da carne. Mas quando fala do fruto do Espírito, não são, As obras da carne são, o fruto do Espírito é. Viu que coisa interessante? As obras da carne, ela não é uma só, elas são várias. O fruto do Espírito é um só, olha lá. Mas o fruto do Espírito significa o quê? O que você entende com isso? Que o fruto do Espírito é como uma tangerina, que é uma fruta só com vários gomos. É uma fruta só, tem vários pedacinhos, e você chupa um gomo de cada vez.
Assim é o fruto do Espírito. A obra da carne não, ela é um monte. O fruto do Espírito é um só. Agora presta atenção que eu vou te falar. O que é o fruto do Espírito? Fruto do Espírito é amor. A pessoa que é nascida de Deus, que tem o fruto do Espírito, você tem que saber diferenciar também o que é fruto do Espírito e o que é dom do Espírito, tá? Você já parou para pensar nisso? Dom do Espírito é 1 Coríntios 12. Fruto do Espírito é Gálatas 5, a partir do 22. Então, o que é fruto do Espírito? É, primeiramente, amor. Você sente um amor profundo no teu coração pelas pessoas, pelo ser humano. Quem tem fruto do Espírito sente um amor muito grande pelas pessoas. Não gosta de ver maldade, não gosta de ver crueldade, um amor profundo. A pessoa que tem o fruto do Espírito, ele ama a pessoa profundamente. As pessoas, né, o ser humano. É claro que você, individualmente, você ama uma pessoa que faz parte do seu convívio, da sua família. Mas, no geral, você tem que amar as pessoas como seres humanas que são. Outro gomo do fruto do Espírito é o gozo. Quer dizer, gozo aí, em algumas Bíblias, é alegria. Alegria. A pessoa que tem o fruto do Espírito, ele é uma pessoa alegre, naturalmente. Ele não fica alegre, ele é alegre. Viu? Tem gente que fala assim, hoje eu estou tão alegre, por quê? O resto da vida você não é? Hoje eu estou alegre, hoje eu estou feliz, então o restante do tempo você não é. A gente pode ter momentos tristes, mas nós somos felizes, sim ou não? Você pode ter momentos de tristeza, mas você é feliz. Agora, você não pode ser triste e ter momento de alegria. Você tem que ser feliz, tem que ter alegria e pode, de vez em quando, estar triste. Entendeu como é que é? Quem já ficou triste? Eu. Todo mundo já ficou triste. Mas você é triste direto? Se você é triste direto, tem uma coisa errada com você. Então, gozo. Outra coisa é a paz. Paz é aquela tranquilidade que as pessoas ficam admiradas. Eu não sei como é que você consegue, diante de tanta batalha, ter essa paz que você tem. Já viu gente assim? Que tem uma paz tremenda que você fica até irritado às vezes com ele, de tanta paz. Né? Tem gente que tem uma paz profunda. Então isso é um dos gomos do fruto do Espírito. Longanimidade. O que é longanimidade? É a pessoa que sabe esperar, é longânimo, ou ele tem paciência, né? A longanimidade é sinônimo de muita paciência, uma pessoa paciente. Eu já fui mais paciente do que hoje, eu vou ser sincero, eu já tive mais paciência antigamente. Minha mãe dizia, Paulo, você tem uma paciência de Jó. Hoje o Jó está longe de mim já, né? Hoje eu não tenho tanta paciência assim. Mas a grande verdade é que a longanimidade é essa questão da paciência aí. Benignidade, parece que é a mesma coisa, mas não é. Benignidade é a pessoa do bem. Benignidade, a pessoa do bem. Sabe aquela pessoa que você conversa com ele, você logo sabe que a pessoa é do bem? Mas tem gente que você olha, conversa, pronto, essa pessoa é do mal. Tem gente que é do mal e tem gente que é do bem. Benignidade. Bondade. Vive fazendo o bem para as pessoas e não importa quem. Fé é uma fé acima da normal. Mansidão é a pessoa mansa
que não cai para briga à toa, né? E não cai para briga, você pensa duas vezes. Ontem a pastora tivemos, foi ontem, né? Foi sexta, não foi? Sexta-feira, e aí eu estou vindo com um carro, aí o sinal abriu, eu passei, vinha um outro carro e quase que bate. Aí o camarada começou a xingar. Ah, porque o lugar é meu, a vias é minha, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e xingou e falou tanta coisa. E eu fiquei bem quietinho, né? E ele, todo irritado com o carro novinho lá. Mas eu tive que exercer a minha mansidão. Entendeu? A minha mansidão. Até porque eu acho que eu ia perder se eu fosse bravo, né? Eu sou pequenininho, o cara é grandão e não ia dar certo. Mansidão e temperança para terminar. O que é temperança? Domínio próprio, auto se controlar, controlar os impulsos. Sabe, quando você quer falar, mas não fala, domínio próprio. Quando você quer fazer, mas não faz. Quando você quer partir, mas fala assim, peraí, não vou não, vou ficar na minha. Domínio próprio, você dominar os teus impulsos. Impulso de todas as áreas. Impulso, você está à vontade de falar um negócio, umas verdades, mas você fala assim, eu não vou falar. Pelo menos agora eu não vou falar. Domínio próprio. Tem gente que pensa que isso é coisa de bobo. Ah, esse negócio é coisa de gente boba. Gente que não resolve. Comigo é assim, não leu, comeu, pau comeu, e pisou no meu pé, e pá, e tum. Quer dizer, mas na verdade são coisas que a Bíblia diz que nós devemos ter. Então, querido, o que eu quero dizer para você? Que a gente precisa aprender a palavra. Aprender a palavra e praticar a palavra. Aí vem o próximo versículo, pastor Anderson, o que vem aí? Contra essas coisas não há lei. Aí parece que acabou o texto, né? Contra essas coisas não há lei. Ou seja, não existe lei que vai conseguir dominar você. Não existe lei que vai conseguir te atrapalhar. Então, o que eu quero dizer para você, querido? Deus quer que nós pratiquemos a sua palavra. E viver a palavra cada dia. Viver a palavra a todo instante. Se não adianta a gente ser cristão de boca. Nós temos que ser de prática, de verdade. Assumir nossa identidade cristã. Assumir nossa identidade celestial. Você é um cidadão da terra ou do céu? Eu sou um cidadão da terra ou do céu? Eu sou um cidadão do céu. O céu é a minha cidadania. O apóstolo Paulo fala disso. Ele fala que nós somos cidadãos do céu e ele diz que a nossa pátria está no céu. É da onde também virá o nosso Senhor. Nós aguardamos as mansões celestiais. Essa que é a grande verdade. Então, pessoal que está em casa assistindo a live ou que vai assistir depois, graças a Deus nosso som está chegando muito bem, eu testei, né? O pessoal vai ouvir a palavra muito bem pregada. Eu quero dizer para você, comece a praticar o fruto do Espírito e pare de praticar as obras da carne. Alguém me perguntou assim, como é que eu faço para não praticar essas coisas ruins de Gálatas 5, 19 em diante? Leitura da palavra de Deus todo dia. Quem não tem essa prática tem que ter. Pelo menos um versículo por dia você tem que ler. Oração. Ouvir louvor, adoração. Você, querido, daquilo que você é cheio, Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. Você só vai falar o que o teu coração está cheio. Outro dia eu vi uma live de uma pessoa que está se convertendo, falar assim, fazendo uma live de conversão e tal, né? Vou dar detalhe aqui, e falando, eu não vou mais falar palavrão, Deus vai me libertar de falar palavrões.
e tal, tal, tal. Aí a live foi, daqui a pouco soltou uns 3, né? Na live. Porque eu me converti, jamais eu vou falar palavrão mais. Aí falou 3. Quer dizer, a boca fala do que